Olá pessoal, Gláucia Pomiglio aqui, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje a gente vai fazer uma aula para a gente falar um pouquinho sobre o self, que é a representação do si mesmo, né? Esse processo de autorrealização dentro dessa jornada de autoconhecimento. Vamos explicar também, né, como que é essa relação aí de self e ego, se o nosso ego tem que desaparecer ou não. Então fica com a gente aí para essa aula de hoje. Então vamos lá, minha gente. Vamos começar pelo self, né? E lembrando, isso daqui é uma continuidade da aula anterior, onde a gente falou sobre o self, e eu tinha comentado com vocês que eu ia aprofundar um pouquinho nesse tema. Essa aula, eu acho ela um tanto quanto, vamos dizer assim, complexa, mas acredito que vocês vão captar muito bem a ideia. E eu acho também um pouquinho que, assim, talvez essa seja uma aula, sabe, alguma coisa, alguma situação que, tipo, chega e tira o seu chão. Eu acho que é meio isso que vai acontecer hoje, tá? Talvez esse conteúdo tire um pouco esse chão que você acha que você tem aí embaixo, tá? Uma outra coisa também que eu queria passar aqui para vocês, eu já tenho aqui no canal uma playlist sobre os conceitos básicos aqui do Jung, mas recentemente, foi semana passada, eu recebi uma mensagem no meu perfil do Instagram, onde uma pessoa estava me perguntando em relação à sombra, se a sombra seriam só de fato como que fala? Características, né? Somente negativas. E aí eu orientei a pessoa, né? Eu falei, olha, já tem vídeos no meu canal onde eu falo isso, e não, né? A sombra não contém somente aqueles conteúdos que a gente reprime ou que a gente não gosta, né? Vamos dizer assim, ou que são negativos, né? Em nós. A sombra também contém potencialidades ali, né? Que estão justamente por isso que a gente chama de sombra, né? Não está à luz da nossa consciência. Mas aí, eu achei que poderia ser legal e relevante eu abordar um pouco mais, né, essas questões e tentar trazer de uma maneira, um pouco diferente, vamos dizer assim, agregar um pouco mais para ser um reforço aí de conteúdo, tá? Então, é isso que a gente está fazendo hoje nessa aula. Então, na aula anterior, o que que eu falei para vocês? Eu falei, olha, o self, ele, pela perspectiva do Jung, ele é a totalidade, tá? É como se ele fosse o arquétipo central da psique. Então, quando a gente fala, né, em totalidade, o que que a gente está falando aqui? Gente, totalidade é totalidade, né? Então, é tudo. Em algumas abordagens, né, ou outras interpretações, como é que a gente pode fazer a leitura desse self também, né? Como sendo a parte divina, né, em cada um de nós, a centelha divina dentro de nós, tá? Mas na linguagem, tá, do Jung, o Jung vai falar, o self é a totalidade, tá? O self, vindo aí, né, de diversas tradições, vocês também vão poder encontrar como si mesmo, ok? E aí, o que que acontece? Deixe-me fazer um pequeno ajuste aqui. Nós temos o ego também, tá? O ego, o que que é o ego, tá? O ego é a nossa visão de eu, ok? Como a gente mencionou também em outras aulas, como que essa noção de eu nossa vai ser formada, né? Vai se construindo através de educação, cultura, família, né? E etc. Esse foi o conteúdo da nossa última aula, tá? Então, nós temos o self, e aí eu vou tentar fazer um esqueminha aqui. Essa representação, tá, pessoal, de ego e self, pela abordagem,
da psicologia analítica, do Jung, ele menciona, como eu falei, né, sendo o self o arquétipo central, normalmente associado a um círculo, né, as mandalas. Então, esse desenho aqui que eu estou fazendo é um desenho que eu estou propondo aqui de uma maneira didática, tá? Não necessariamente essa seria a simbologia, tá? Do desenho aqui. Então, a gente vai criando, né, essa nossa noção de eu através do que a gente aprende com a nossa educação, né, que eu particularmente acho um tanto quanto falha, né, os aspectos de uma determinada cultura e também os aspectos familiares, ok? Porém, quando a gente fala, aí é aqui que eu quero chamar um pouco a atenção, tá? Que eu acho que é aqui que é o que eu brinquei com vocês que a gente perde o chão. Se eu estou falando de totalidade, eu vou dizer então, ou eu posso dizer, que o meu self, ele é neutro, né? Meu self é neutro. Ou, pior ainda, segura essa agora, aqui que eu acho que vai dar bug na cabeça. Ou ele é amoral. Gente, eu confesso para vocês, tá? E eu vou tentar aqui, à medida do possível, trazer alguns exemplos. E aí eu vou trazer situações minhas, né, experiências minhas, sejam elas experiências pessoais ou de pessoas em que eu já atendi, tá bom? Porque senão, ficar falando de algo de alguém é pimenta nos olhos, né? Então, o que que acontece? Olha só, Gláucia, como assim o self é amoral? Se a gente está falando que o self é totalidade, ele é neutro, de onde que a gente começa a tirar esses conceitos que a gente tem de certo e errado, de bom, ruim, de posso ou não posso, correto ou pecado, né? Céu e inferno. Vocês concordam que a gente vai tirando de todas essas estruturas aqui? Com base nessas estruturas, a gente vai criando essa nossa noção de eu, tá? Que é o ego. Mas o que que acontece? É como se existisse um fluxo aqui, ó, onde existe uma comunicação, né, um tráfego de informação entre o ego e o self. Em que sentido? O self manda informações para o ego. Vamos lá para não ficar confuso, né? Eu vou trazer exemplos básicos e à medida que a gente for avançando aqui na aula, eu vou expandindo isso. Digamos que você escolhe, que também foi um exemplo, se eu não me engano, eu mencionei na última aula. Digamos que você escolhe que você quer, como profissão, ser um artista plástico, que você deseja trabalhar com artes. Só que, para o seu ego, tá? Na sua formação do eu aqui, você aprendeu dentro dessa estrutura, seja ela cultural, familiar, né, ou educacional, que trabalhar com artes é coisa de vagabundo, por exemplo. É coisa de gente que não presta, é coisa de gente profana, tá? Eu estou citando esses exemplos porque muitas vezes esse tipo de adjetivos, né, ou características, elas são de fato rotuladas, né, para as pessoas que trabalham com artes. Antigamente, tá? Eu acho que era até mais, mas isso não deixa de ser ainda, tá? Para muitos pais, quando o filho de repente chega e fala, ah, quero trabalhar com artes, né? Artes cênicas, por exemplo, pessoal, não sei se vocês já observaram o quanto que é mal vista, né? O pessoal que trabalha com artes cênicas. E uma coisa que ajuda muito, né, no nosso processo de individuação, o que que é esse processo de individuação? É a gente conseguir chegar nessa totalidade, tá? A arte é um caminho extremamente profundo e contribui demais, né, para a gente conseguir chegar nessa totalidade. Então, aqui, o que que vai acontecendo? Deixa eu pegar minha lanterninha aqui. O que que vai acontecendo, né? Você tem uma formação de eu. Essa formação de eu é isso que precisa ficar claro, tá? Ela vem do externo.
Quando a gente é criança, né, aproximadamente ali até seus 12 anos, mais ou menos, a gente vai construindo, né, a nossa noção de eu por base, por meio, né, e por influências externas. Não é normal, às vezes, a gente vê, e talvez você já teve essa experiência, eu já tive essa experiência, né, de quando eu tô chegando ali próximo da, né, quando você começa com os 12 anos, na adolescência, eu acho que a gente surta os nossos pais, né? Por quê? Quando a gente nasce, o que que a gente tem, por exemplo, quem que a gente vai, vamos dizer assim, endeusar, né? Os nossos pais ou aqueles que representam, né, a figura dos pais na nossa vida. Então, é como se eles fossem o nosso Deus. À medida que a gente vai crescendo, né, a gente pega e olha e começa a fazer essa diferenciação. Eu, de repente, olho, né, para minha mãe, para o meu pai, para as características de mãe e pai, ou, né, ou para as características dessas pessoas que têm esse papel na minha vida, eu falo, pera lá, alto lá, eu não sou você. Então é onde começa a dar aquela rebeldia, né, na nossa fase de adolescência. Então, eu deixo de olhar, né, por exemplo, para pai e mãe como a minha representação de Deus. Só que eu já fui influenciada pelo externo sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que é ruim, sobre aquilo que é correto, sobre aquilo que não é correto. Mas interiormente, dentro de mim, né, parece que tem uma força que fala: eu queria trabalhar com artes. Ao mesmo tempo, o que que a gente vai dizer? Não é bom trabalhar com artes. Artes não dá dinheiro, artes é coisa de gente vagabunda, artes é uma atividade profana, né? Entre outras características que a gente vai adquirindo. Então, daí o que que acontece? Isso vai lá para a nossa sombra, tá? Sombra eu vou deixar para uma outra aula, mas quero focar aqui no self, mas só para vocês entenderem. Então, você acaba reprimindo algo em você. Então, se eu estou falando que o self é a totalidade, então o self é tudo, o self é neutro, o self é amoral. Nesse sentido, o que que significa dizer? Não existe julgamento. A gente tem que tentar transcender essa dicotomia de separar o que é bom, o que é ruim, é certo, é errado, é bom, é mal. Entende, gente? O self, podemos dizer que ele é amoral. Como que você transforma isso na sua vida prática? Lembra a raiva? É muito comum as pessoas falarem assim, e aí agora eu vou dar o meu exemplo, que eu falei que eu queria entrar com um exemplo, tá? Quando a gente começa, né, quando a gente ingressa no processo de autoconhecimento, normalmente o que que a gente fala? Nossa, eu quero me iluminar, eu quero me transformar numa pessoa melhor. E aí que vem, tá? Pelo menos o que veio para mim. Eu tenho que ser uma pessoa boa. Eu não posso sentir raiva. Eu não posso sentir raiva de ninguém. Eu tenho que ser boazinha. Eu tenho que agradar todo mundo. Só que aí, é aí que tá. Essa questão da totalidade da moral. Vamos lá, gente. Agora a gente tem que fazer um exercício e a gente tem que jogar real com a gente, tá? A moral, ela veio aqui de fora. Ela veio aqui de fora e ela influenciou, tá? Na formação do seu ego. O que que é a moral, né? A moral são princípios e valores que norteiam, né? Vai nortear os nossos comportamentos perante um grupo, né? Uma comunidade ou uma sociedade. Mas talvez nem tudo o que está aqui de moral faz sentido para você. No vídeo, na aula anterior, a gente falou sobre a crise, né? Mas aí eu te pergunto, né? Qual é o nosso objetivo aqui de vida? Você já parou para de repente se perguntar, por que que você existe? Por que que você está aqui, né? Eu me fiz essa pergunta já. Quando eu fiz essa pergunta, eu pensei, caramba, eu estou aqui para ser humana, né? E se eu estou aqui para ser humana, por que que eu estou repelindo algo que naturalmente se revela em mim?
Em outras palavras, né? Comecei com essa de good vibes, quero ser uma pessoa melhor, quero me iluminar, quero me individuar, quero me. Como que é a palavra? Quero fazer a junção, a união com o todo, mas tem uma outra frase que é um pouco mais comum para todo mundo. Eu comecei a entrar muito nessa vibe logo no começo, então o que que acontecia comigo? Eu rejeitava todo e qualquer outro tipo de manifestação que, pela moral do externo, é ruim. Então, hoje, por exemplo, o que que é ruim, gente? Vamos dizer assim, meio que socialmente falando, tá? Se faltar alguma coisa aqui, vocês completam, tá? Aí nos comentários a gente vai fazendo essa troca. Não é legal ter raiva, né? É, não é legal sentir inveja. Não é legal gritar. Não é legal ter ansiedade. Não é legal ter depressão. Não é legal divorciar. Não é legal trair. E aí, por isso que eu falei que é um conteúdo que acho que vai tirar o seu chão, porque assim, pessoal, a gente precisa ter discernimento. Todo o exemplo que eu estiver trazendo dentro dessa aula, eu não estou reforçando nenhum tipo de comportamento, como eu não estou também julgando nenhum tipo de comportamento. Essa é uma aula aqui que a gente vai ter é, que usar um pouco da filosofia e a gente vai ter que fazer uma profunda de uma reflexão. Então, quando eu começo nesse processo e que eu falo, ai, não, eu não posso sentir raiva, mas peraí, a raiva foi um sentimento natural, né? Uma emoção natural que se manifestou em mim. A partir do momento que eu falo, não posso sentir isso, eu ponho para a sombra. Mas aí não é meio incoerente? Não é mais fácil eu pegar essa raiva? Tá bom, teve uma situação, um cenário, um contexto, essa raiva ela se manifestou dentro de mim. Se ela se manifestou dentro de mim e eu moralmente, algo que veio de externo, fala, não posso sentir raiva, porque se eu sentir a raiva não é de Deus, vamos dizer, a raiva não faz parte do todo. Como que ela se manifestou em mim? O todo não é uma parte manifestada em mim? Entende onde eu estou querendo chegar agora? Então, quando eu comecei a reprimir esse sentimento, não posso sentir raiva, eu não estou olhando para ele. Eu não estou olhando para ele, ele vai para minha sombra, mas ele não deixou de existir. Ele continua ali. E em outras situações, em outros contextos, aquilo novamente vai se manifestar para mim. E eu novamente vou falar, não posso sentir assim. Então, na verdade, em última instância, em última palavra, né, última consequência, eu estou mentindo para mim mesmo. Eu estou negando algo que faz parte de mim. Dentro desse contexto, né, do que a gente está trabalhando aqui, qual é a orientação? Abraça essa raiva dentro de você. Compreenda de onde vem essa raiva, né? Quais são os gatilhos? Qual é o contexto? Qual é o cenário? Porque essa raiva, né, te tocou agora? Porque essa raiva te toma? Porque a gente pode usar a nossa raiva para diversas situações. É por isso que entra a questão aqui, gente, do amoral. Vamos tentar pegar um exemplo, né? Dei o meu exemplo. Eu comecei a fazer isso e aí eu vi que eu estava me sabotando. Ah, porque era como, sabe, de verdade, era como se fosse uma brincadeira de esconde-esconde. A raiva aparecia, deu pum, esconde. Daqui a pouco, achou, ela voltava, entendeu? Eu falei, não, peraí, eu preciso olhar para isso. Eu preciso ter a compreensão. Quando ela está aparecendo, por que que ela aparece e o que que eu vou fazer com isso, né? Vamos simbolizar, por exemplo, a raiva com o fogo, né? O fogo você transforma, mas o fogo você também queima, certo? E às vezes, não sei se acontece isso com todo mundo. Comigo aconteceu. Eu comecei a ficar muito nesse negócio de gratiluz, gratidão, good vibes, abraça a árvore, lambe boca de cachorro, e sabe assim? E comecei a sair um pouco daquilo que é real. Opa, peraí, eu preciso compreender.
Como que isso está se manifestando em mim? Por que que se manifesta? Por quê, gente? Se eu não vou trabalhando isso, se eu não vou olhando para isso, se eu não vou trazendo essa compreensão, se eu não integro, o que que é o integrar? É conseguir chegar nessa totalidade e falar assim, peraí, eu sinto raiva, tá tudo bem. Eu também tenho outras características, né? O amor e o ódio. Eu sinto amor, mas, cara, eu também sinto ódio. E é por isso que eu falo, é um trabalho, gente. Vamos jogar real. Quem é que nunca sentiu um ódio de alguém? Por isso que a gente tem lá, né, aquela metáfora, né? Quem nunca pecou, né, que atire a primeira pedra. Olha o quanto que a gente não sabe nem sobre nós. Às vezes eu não sei o que se passa na minha cabeça, no meu processo psíquico. Como é que eu vou saber o que se passa na cabeça do outro? Isso é uma coisa assim muito importante para a gente parar para pensar. Então, e aí? Você nunca sentiu ódio de ninguém? Você nunca sentiu raiva de ninguém? Você nunca sentiu inveja de ninguém? Você nunca viu um ser humanozinho na sua frente que você falou, ah, que vontade de matar? É essa compreensão que a gente tem que puxar para a gente. Porque a moral, ela vem do externo. O self é neutro, ele é amoral, ele não tem julgamento. Então, qual que é o nosso trabalho aqui? Né? É juntar todas essas partes em nós. Vamos pegar um exemplo de fora que eu mencionei para vocês, né? Vamos pegar o Gandhi, né? E vamos pegar, vou evitar falar o nome aqui, né? Porque eu acho que pode, não sei se dá problema, mas vamos pegar aquele cara lá, né? Que começa com Na e termina com Ista, né? Olha os dois. Será que a raiva não se manifestou dentro dos dois? E será que ambos não usaram essa raiva de formas distintas? Um libertou um povo. Gente, você acha que para libertar um povo você não tem que estar sentindo uma raiva? Porque alguma coisa muito errada ali está acontecendo. Que raiva! Eu vou libertar esse povo. Foi lá e libertou. O outro a gente sabe que não deu muito certo, que não funcionou. Entendem? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque eu sei que é um conteúdo profundo. Para mim também foi como eu falei para vocês, eu perdi o chão quando eu comecei a entender isso, quando eu aprendi isso e quando eu comecei a trabalhar isso em mim. É por isso que eu falo que o processo de autoconhecimento, quando você realmente se entrega, você tem que vir preparado para o quê? Para a morte, tá? E aqui é um outro conceito também. É um outro conceito externo, né? Daqui, como que a maioria das pessoas olham para isso, para a morte? Na sua maioria das vezes, como algo ruim, né? Ah, morreu muito cedo. Ai, mas, né? Ai, que tristeza. E não estou falando que a gente não vai sentir, né? Uma saudade. E, inclusive, é outro problema. É uma noção, assim, de moral, de pessoas que a gente não sabe quem inventou, quem criou, quem falou, por que falou, a gente só acata, a gente só segue. As pessoas, em sua maioria das vezes, não vivem o luto, porque para uma sociedade, em sua maioria, viver o luto é sinônimo de fraqueza. Então, quer dizer, se a gente não trabalha nem o conceito muito de morte, né, na morte física, que a gente sabe que é um destino, assim como se fala no senso comum, a única certeza da vida é a morte. Se a gente não trabalha nem muito bem isso, né, que é já do exterior, imagina para a morte psíquica. Estão conseguindo entender, pessoal? Então, quando a gente faz esse trabalho de autoconhecimento, dessa busca, dessa totalidade, dessa integração, dessa individualização, né, a gente tem que morrer para isso daqui. Tem que morrer para isso daqui. Em algumas falas do Jung, ele deixa isso daqui, né, ali um pouco destacado. Se você quer realmente entrar no processo de individuação, esquece o externo. Você vai ter que tipo, não.
Você vai ter que jogar isso daqui fora. E aí que é o ponto. E aí que é o ponto, né? Você integrar as partes em você não significa que você vai ser ou se tornar um indivíduo imoral. Tanto que o Jung fala que o processo de individuação tem que ser feito com muita responsabilidade, entende? Então a gente tem que morrer para isso daqui. E, gente, vocês acham que é fácil morrer para isso daqui? Quem acha que é? Por isso que eu falo que é um processo. Eu comecei, né, e fui tendo várias experiências, né, estuda aqui, estuda lá, faz processo aqui, faz processo lá, mas muitas coisas não estavam fechando dentro de mim, justamente por conta disso. Eu comecei, tipo, a questionar e falar assim, peraí, meu, mas eu, putz, eu tô com esse sentimento, mas esse sentimento é ruim, eu não posso sentir, mas Katsu, se eu tô sentindo, ele é meu, o que que eu vou fazer com isso? Se eu ficar negando, né? É como se o meu ego vai ficando capenga. Esse é um outro ponto, né? O ego, gente, não vai sumir, porque o ego, ele é justamente o gestor da consciência. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os meus conteúdos que estão inconscientes, o próprio nome já diz, está inconsciente. E eu vou fazer, quando ele se manifesta, eu tenho que fazer a gestão disso. Então a gente precisa prestar atenção com esse negócio de quero me unificar e o ego vai desaparecer. Não! O seu ego não vai desaparecer. O que você precisa é ter um ego firme ao ponto de que a pegar e falar assim: quero morrer para tudo que eu aprendi até agora, para a vida que eu vivi, que não é a minha vida, eu vou morrer para isso agora. Entende a importância do ego? Então a gente tem que tomar cuidado também quando a gente fala de ego, para a gente não ir para os opostos. Porque eu posso ter aquele ego capenga, que é no sentido assim, um monte de coisa está acontecendo para mim, né? Vem sincronicidade, vem eventos, vem conteúdo, né? Manifesto em sonhos, N formas acontecendo e, ó, o ego tá capenga ali, ó, tá capengando, a pessoa tá num suicídio inconsciente, nem sabe, né? Não tá nem aí, não sabe o que que tá acontecendo, por que que tá vivendo assim, para onde tá indo, né? Que hora que foi, que hora que voltou, que hora que veio, que hora que vai. Acontece, né? Quem nunca? Eu acho que uma parte da minha vida, eu acho que eu já tive nesse sentido, assim. Tipo, não sei por que que eu levanto, não sei por que que eu acordo, não sei por que que eu vou, não sei por que que eu volto. Você entendeu? Mas aí a gente tem que tomar cuidado para não levar para o outro oposto e de repente pegar e falar assim: ah, não vou olhar, eu sou assim mesmo e ponto, acabou, não quero nem saber. Então, entende por que que a gente precisa ter um ego forte? O ego forte é isso. Falar, não, beleza, eu vou para cima agora, estou disposta. E a primeira coisa, por isso que eu falo, você tem que estar pronto para morrer. E não a morte especificamente, né, ou propriamente dita, mas primeiro é a morte psíquica, certo? Mas também já quero aproveitar e trazer um adendo aqui nesse vídeo. E se acontecer a morte física? Lembre-se, a gente não tem todas as informações. Então, às vezes acontece, né? Pode acontecer na nossa vida, de repente um pai, uma mãe, de repente fala assim: Deus, proteja o meu filho. Aí no dia seguinte, seu filho desencarna, né? E de repente você fica em choque, né? O pai, a mãe, os irmãos, a família. Mas às vezes essa morte física pode ter sido, né, a proteção daquele filho, ao ponto de Deus responder: eu estou protegendo. Porque talvez a morte física, naquele momento, propriamente dita, era o caminho de integração daquela pessoa. Então, nem com a morte a gente não lida direito, pessoal. Vocês estão percebendo? E esse é um trabalho que eu falo, né? Eu vou até brincar aqui com vocês. Tem que ter culhão, tem que ter umas bolas desse tamanho, filho, do português aí, né? Que o pessoal fala, para lidar com o autoconhecimento. Você entendeu? Imagina você chegar para alguém da sua família e falar assim, ó, beleza, acabou, gente, acabou. Vocês até este momento seguiram dessa forma, seguiram assim, eu vou seguir diferente, porque eu não sou vocês e eu vou seguir o meu caminho. Vocês acham que é simples?
fazer isso? Chegar para o seu pai, para sua mãe, alguém da família e falar assim: vou seguir o meu caminho. Imagina se olhar nos olhos do seu pai, da sua mãe ou na sua figura, né, paterna ou materna, pegar e falar assim: obrigada, mas até aqui deu, eu não sou você. Entende, gente? E aí que vem o ponto. A gente não está falando de arrogância, nem de prepotência. A gente está falando de um processo de individuação. As pessoas, hoje em dia, acham bonitinho, às vezes, fofinho, né? Repetir coisas no sentido, nossa, você faz igualzinho a sua mãe. Tudo bem, gente, mas eu não sou minha mãe. Tá ficando claro, gente? Ou tá dando mais nó na cabeça de vocês, né? E por que que eu falo, tô trazendo assim, esses tipos de exemplo? É como eu falei, não é no sentido da arrogância e da prepotência, mas é que às vezes pode acontecer, né? Eu, por exemplo, né, vou falar por mim. Eu nunca tive uma pressão direta, tá, da minha família ou de membros da minha família para eu fazer alguma coisa. No sentido, olha, você tem que ser assim, você tem que ser assado. É assim ou é assado, mas tem muitas pessoas que enfrentam isso, né? Outro ponto, trazendo isso, né, sobre essa questão da arrogância e da prepotência. A gente entende também que, imagina assim, ó, os seus pais, eles tiveram o quê também? Eles tiveram pais. Os pais dos seus pais tiveram pais. Então, assim, sucessivamente. Se a gente está falando nesse momento aqui agora, o quanto esse conhecimento, por exemplo, hoje ele não está dentro de uma educação formal. Vocês concordam? Por isso que eu mencionei para vocês aqui que eu acho essa educação um pouco falha. A gente vai para a escola, o que que a gente aprende na escola? A gente aprende a ficar funcional para o mercado de trabalho, mão de obra, vamos produzir, ponto, acabou, galera. Ninguém fala assim para você. O que você sente? O que você pensa sobre a vida? Quem que é você? Você entendeu? Isso daí não tem. É vamos nos preparar para o mercado de trabalho, né? É como se fosse um padrão, né? Nasce, cresce, vai para a escola, aí você tem que saber inglês, você tem que saber. Na minha época se falava computação, né? Informática. Daí você tem que escolher o que você vai ser, você tem que ir para a faculdade, aí você tem que terminar a faculdade, você tem que namorar, aí você tem que casar, aí você tem que comprar a sua casa própria, aí você precisa ter filho, aí você precisa ter um bom emprego, morra nesse emprego, tá? De preferência, fique lá, se estrumbique lá até você conseguir se aposentar. Aí quando você se aposentar, você vive sua vida. Tô falando alguma bobagem? Peguei pesado demais agora, né? Vamos dar um exemplo aqui que eu estava falando desse negócio de família, né? Uma mulher, por exemplo. E se a mulher chega na família e fala assim: então, queridas, queridos, é o seguinte, eu não quero ter filho. Como assim? Você não quer ter filho? Meu sonho é ter netos. Gente, entende? Ô, mamãe, se você me assiste aqui, o seu sonho é ter netos, mas a sua filha não quer ter filhos. E às vezes, gente, o que que acontece? A mulher, por exemplo, que às vezes esteja nesse cenário, ela começa a namorar, já não vem aquele monte de gente. E aí? Quando que vai vir? O bebê, a criancinha, tá lá. Entendem? Outra coisa que acontece também. Às vezes a gente tem um vazio dentro de nós que a gente acaba transferindo isso para quem? Para uma criança. Aí encana que quer ter filho. Você não tem uma coisa bem resolvida dentro de você? Aí você vai querer compensar. E às vezes, gente, pode acontecer de compensar tendo filho. Então, né, a gente brinca, né? Brinca não, o pessoal fala assim: ah, isso daí né, no meu processo, eu já comecei a me identificar um pouco disso. O pessoal fala assim:
Ah, sua vida não está funcionando porque você tem maldição familiar. De certa forma, é uma maldição familiar, né? Porque a gente tenta repetir padrões da minha família, da nossa família, né? Que a gente não quer. Eu não quero. Gente, ok, sabe? Gente, eu amo vocês, né? Eu sou grata, mas não quero. Eu não vou seguir. Não tenho a ideia que vocês têm. Gente, isso é uma ruptura. Por isso que eu falo, é um processo de morte. Eu falo porque eu fiz este processo. Entendeu? Parei? É óbvio que não. Tem muita coisa, tá? Inclusive, eu não sou a dona da verdade. Eu estou compartilhando com vocês um caminho, né, do autoconhecimento, uma abordagem. Existe tantas outras. Cada um vai naquilo que o quê? Que faz sentido para você. E nesse sentido, você vai ter que ter uma reflexão, gente. Então, quando alguém chega para você e fala assim, não, ó, um outro exemplo. Como que você vai falar de uma coisa que você não tem experiência? Olha, eu vou dar de novo, tá? O meu exemplo. Eu não gosto, eu não gosto de três coisas, tá? Mas eu vou falar uma só. Eu não gosto de buchada, tá? Não sei quem inventou isso. Tá vendo como é importante? Eu não sei quem inventou. Faço a menor ideia, tá? Eu sei que eu não gosto. Quando minha mãe ia fazer, minha mãe falava assim: vou fazer buchada. E daí a gente dava risada, não sei o quê, por quê? Eu saía de casa, gente, é literal. Ela ia fazer, eu já pegava o carro, eu ia dar um rolê. Ou ia almoçar na rua, ou ia almoçar na casa de alguém, ligava pra alguém. Ó, tchau e bênção, voltava só à tarde. Quando eu voltava, porque o cheiro me incomodava, só de sentir o cheiro me dava um revertério que eu falava, mãe, pão e bênção, tchau. Aí eu voltava, a gente dava risada, porque já não tinha mais o cheiro, lá, 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 lá. Mas um dia, a minha mãe perguntou pra mim, ela falou assim, Gláucia, como que você pode falar que você não gosta de algo se você não experimentou? Trazendo esse exemplo, né, por essa questão aqui de ética e de moral, ah, uma mulher, por exemplo, né, vamos pegar um casal de hétero, tá? Não é aconselhável a separação, né? Menos frequência, mas ainda existe, gente. Dependendo do grupo que você tá, né, que você frequenta, que você segue, não pode separar. Como? Eu fico pensando na minha cabeça. E aí vamos supor que nessa relação é uma relação abusiva. Como que eu, Gláucia, vou chegar e falar para esta pessoa que ela não deve se separar? Eu não sei o que é estar numa relação abusiva. Não sou eu que estou naquela relação. Então é começar a se questionar, entendeu? Por que que eu não posso me separar? Por que que eu não posso sair dessa relação abusiva? Por quê? Por quê? Por quê? E digo mais, né? Às vezes trocar o porquê pelo pra quê. Então, pessoal, quando a gente tem algumas situações na nossa vida, é como se fosse esses fluxos de informação do self falando assim, meu filho, questiona, tá tudo errado, vamos lá. Gente, vou fazer uma pergunta para vocês. E aí vocês reflitam, vocês pesquisam. Buda criou o budismo? Jesus criou o cristianismo? Quando a gente fala dessa totalidade, e se a gente olhar para isso, né, pelo que a gente está vendo, está aprendendo aqui, será que eles não conseguiram, né, integrar esses aspectos neles? E aí eles chegaram a essa totalidade sem negar as coisas, sem negar aquilo que é? Eu tive uma cliente, ela é professora de dança do ventre, né? Olha como é profundo, gente, o que a gente está, esses aspectos que a gente está falando, né? Quando a gente fica nesse pode, não pode, certo, não é, né? Bom, ruim. E um dia, assim, foi em sessão mesmo, ela falou assim: Ah, ô Gláucia, eu posso te perguntar uma coisa, vê se você consegue me ajudar.
Ela falou assim, entrou, né, porque ela abre turmas, né, não sei agora como que ela faz, né, se é por período ou não, e daí ela pegou, ela falou assim, eu percebi que entrou umas novas alunas agora, e elas estão com bastante dificuldade em realizar alguns movimentos, mas me parece, ela disse, tá, me parece que não é por conta de habilidades, né, de aprendizagem, vamos dizer assim, não é técnica, né, para fazer o movimento que elas estão aprendendo. Tenho a sensação que alguma coisa segura, né, essas mulheres. Eu falei, tá, né, e desde quando você está percebendo isso? Fui conversando ali com ela, tal, trocando uma ideia, ela pegou e falou assim, ah, se você puder, vamos fazer então uma aula, uma live para a gente entrar nesse tema, não sei o quê. Daí eu falei, beleza, vamos. E aí a gente fez esse trabalho, né, em conjunto com as alunas. Então a gente foi conversando e começamos a entrar nessa ideia, né, da moral, né, daquilo que incomoda que a gente não aceita em nós, que a gente vai reprimindo. E isso, gente, começou a emergir dessa aula junto com essas alunas. Então, o que que foi levantando dessa aula? Olha, eu não faço esse movimento porque é vulgar. Saiu de algum lugar aqui. Concordam? Que aquele movimento na dança, ela falou dança do ventre, era um movimento vulgar. Levantou que alguns movimentos, olha, não vou fazer esse movimento porque o meu marido não quer que eu faça esse movimento na aula, porque o meu marido também acha vulgar. E aí começou a emergir um monte de coisa. E aí a pergunta era, né? E para você, como que seria fazer esse movimento, né? Então, às vezes a pessoa queria fazer o movimento, mas ela não fazia, porque não era moralmente correto. Vocês entendem a profundidade disso? E aí teve uma outra pessoa, né, que daí no caso ela já é uma amiga minha, e também é professora, né, de dança do ventre. E eu comentei isso com ela, ela falou, puta, Glau, eu percebo que tem gente que tem muita dificuldade, não sei o que, daí ela falou assim, você topa fazer uma live, né, com as minhas alunas também, porque eu não tenho domínio para poder falar sobre isso. E a gente foi conversando, e daí foi emergindo, gente, um monte de coisa. Então é, a gente fica muito unilateral. Ah, isso daqui eu aceito em mim, isso daqui não. Só que, na verdade, o self não é isso. Então, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, de individuação, a gente tem que procurar integrar as partes em nós. E esquece esse negócio de ser santinho. Eu comecei assim, eu tô abrindo aqui para vocês. Eu falei, não, eu sou santinha. Não vai rolar. Não vai rolar. Você está ignorando uma outra parte sua, né? E nesse sentido, quando a gente fala assim, olha, é legal pensar sobre isso também. Ah, para você atrair coisas boas para sua vida, você precisa pensar, você precisa ter pensamento positivo. Você não pode ficar pensando negativo. Tá bom. Ô, pessoa linda que me assiste agora, ser humano, seja sincero, não para mim, para você. Você pensa positivo 24 horas por dia? Sim ou não? Você pensa positivo 24 horas por dia? Ó, se você pensa, parabéns. Eu acho que você realmente encontrou a iluminação, tá? Desculpa, gente, é brincadeira. Mas vai vir algum sentimento, alguma emoção. E é isso que eu estou falando. Não é mais fácil eu pegar isso daí, integrar dentro de mim, porque daí isso vai parar de me incomodar, porque agora eu tenho a compreensão do que eu ficar afastando isso de mim, porque daí se eu afasto, isso em algum momento vai voltar. E aí não vai adiantar eu ficar assim, preciso pensar positivo, não, sai daqui, não, não vou pensar. Às vezes a gente fala assim, tá, e isso é pertinente, é por isso que eu falo, a gente tem que ter discernimento. Veio um pensamento ruim, às vezes não vai dar tempo de você elaborar aquilo naquele momento. Você entendeu? Então, o que que você pode fazer? Você muda o foco, né? Porque aquilo que você foca expande.
mas é mudar o foco, não é nunca mais olhar para aquilo. Então, de repente, você está aí numa atividade sua, você está no seu trabalho, por exemplo. Veio do nada lá, brotou um pensamento negativo na sua cabeça, só que você está no meio de um relatório que falta, sei lá, 40 minutos para você entregar aquele relatório para o seu chefe. Vai dar para você ficar elaborando esse pensamento positivo? Não, você muda o foco, né? Termina esse relatório, faz o que você tem que fazer. Opa, mas espera aí, ó. Eu senti aquilo lá, aconteceu, eu quero ver. Eu quero ver por que que isso aconteceu. Não é ignorar, porque se você ignora, vai ser difícil você realmente ter pensamentos positivos, porque você sempre ignora, você sempre ignora, mas lembre-se, você só está adiando um trabalho, só está adiando algo que você precisa olhar, mas aquilo continua lá. Entende, gente? Então, às vezes, quando o pessoal fala, vou fazer um trabalho de limpeza, preciso me limpar, eu aqui dentro desse sentido, eu falo, eu vou fazer um trabalho de integrar. Eu integro isso dentro de mim e aí eu sigo, porque senão a gente fica reprimindo as coisas. E a gente tem muita coisa reprimida, né? Então, na sombra, que depois vai ser uma outra aula, a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas a sombra não. A sombra não é só conteúdos, eu vou usar o termo só para ficar mais fácil de entender, tá? É didática mesmo. A sombra não contém só conteúdos negativos, tá? A sombra também tem as suas potencialidades, porque às vezes você quer se desenvolver, como eu falei, a pessoa quer trabalhar com artes, mas moralmente, né, falando, não é legal, né? Entretanto, outras coisas, pessoal. O que que é a noção de sucesso? Sabe, a gente segue umas coisas e a gente não se questiona. Às vezes, sucesso para você é simplesmente conseguir pagar as suas contas e fazer as coisas que você gosta. E aí vai vir muita gente aqui e falar: não, mas isso é crença de não merecimento. Você tem problema, você tem crença com dinheiro, com prosperidade. Não. O que eu estou sugerindo só aqui é o que é sucesso para você, ou o que é prosperidade para você, que não venha daqui de fora. Você entendeu? Para algumas pessoas, o sucesso, né, a riqueza e a prosperidade é ter avião, né, jatinho particular, é ter helicóptero, é ter barco. Para você também isso é questão de sucesso? É isso, gente, é esse tipo de reflexão. Às vezes o sucesso para você é comprar um cantinho no meio do mato, tô dando exemplo, né? Com um laguinho ali, algumas plantaçõezinhas e ó, chupeta, sucesso. Só que para o outro é ter o barco, o helicóptero, e daí? E daí? Para o outro, às vezes, é ter uma casa de veraneio, para o outro, é ter uma casa de praia, para o outro, é ficar no meio, no centro de São Paulo, no Vucu Vucu, você entendeu? Com um apartamentozinho lá, ó, de boa. Eu conheço uma pessoa, e olha como que eu falo, né, que isso é engraçado. Ela não tem carro e ela não compra um imóvel, ela aluga. O imóvel é alugado e ela só usa Uber. Quem olha para essa pessoa vai falar, nossa, que fracasso. Mas ela é bem-sucedida. Compreendem? Porque para ela tá bom assim. E eu falo porque eu já tive a experiência de sentar e conversar com essa pessoa. E aí, como é que é para você? Glau, eu gosto de viver assim. E quais são as outras preferências, né, dessa pessoa? Como, por exemplo, viajar. Então, para ela, para essa pessoa, ela tem uma vida extremamente bem sucedida. E aí a gente fica buscando padrões de vida aqui. E aí eu nego todo o resto. E às vezes uma situação que a gente está passando, né? O que que a gente tende também? Ah, isso é horrível, meu Deus, por quê? Às vezes aquela situação não é nem boa e nem ruim. Gente, é difícil, né? Essa questão de totalidade, de neutro e de amoral. Às vezes a gente fala, ai, aconteceu, essa situação ruim aconteceu
porque para se tornar uma situação boa. E às vezes você acha que algo bom está acontecendo, e depois na sequência vem algo ruim. Tá vendo como a gente tem que tentar transcender isso daí? Parar com esse julgamento? E aí, de verdade, não é exercício de morte fazer isso? Sei, para mim é. Para mim é. Porque morrer psiquicamente, morrer para um conteúdo que eu aprendi. Gente, de verdade. Sabe quando a minha primeira morte foi quando eu vi isso daqui? O self é neutro. O self é a moral. O self é a sua totalidade. Então abraça a sua totalidade, Gláucia. Tá com raiva? Abraça essa raiva aí, vamos compreender. Está com ódio? Tá com inveja? Tá com vontade de esfregar a cara de alguém no asfalto? Aí, na hora que eu compreendi isso, eu falei, peraí. E aí é aqui que eu vou fechar com chave de ouro para vocês, que é para vocês pensarem. A gente não falou que o self é a parte divina em nós e que o self é a totalidade? Como que existe raiva, ódio, bem, mal, bom, ruim? O self não é a parte divina em nós? O self é a parte divina em nós. O self é totalidade. O self transcende. O self é a moral. Gente, beijo e obrigada para você que ficou até aqui.